O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, irmãos e irmãs que também nos acompanham pela Web TV, eu gostaria assim de, para essa reflexão, tomar 2 pontos. Um ponto da leitura e um ponto do Evangelho. E para a gente bem entender a leitura de hoje, esse texto dos Atos dos Apóstolos, eu também quero retomar ainda um trechinho de ontem, porque são 2 dias, 2 trechos que nos falam do diácono Estevão. O diácono Estevão, ele é considerado, enfim, o primeiro mártir da história cristã, do cristianismo. Não se tem uma data fixa, o ano fixo do seu martírio, mas se diz ali entre os anos 31 e 36 da era cristã. E nós, claro, no calendário dos santos e santas da Igreja Católica, nós o celebramos um dia depois de Natal, dia 26 de dezembro. Eu quero retomar como referência porque acredito que Estevão, ele nos desafia para 2 coisas importantes. Uma primeira, tomada da leitura de ontem, e uma segunda, claro, da leitura de hoje, do trecho de hoje. O Estevão, ele é uma pessoa, ontem a leitura dizia assim, que ele era uma pessoa cheia de graça e de poder, que ele fazia o bem para as pessoas, curava, tinha uma pregação excelente, e que foi uma pessoa, talvez um dos primeiros, depois da morte de Cristo, que entendeu, primeiro inclusive do que o grupo dos discípulos, que entendeu a importância de levar a mensagem de Cristo para frente. Que essa mensagem ela não poderia ficar restrita a um pequeno grupo, não poderia ficar restrita somente ali no âmbito de Jerusalém, mas que os seguidores de Jesus tinham que assumir efetivamente aquela mensagem, levar ela até os confins, para todos. E ele compreendeu isso. Nós diríamos hoje que ele foi uma das primeiras pessoas que compreendeu a importância de levar a mensagem para o ambiente das culturas. De a mensagem, ela, chegar a todas as culturas, todas as tradições e culturas. Eu trago isso porque eu acho que aqui Estevão, ele nos dá primeiro, um desafio, nos lança um desafio para nós enquanto igreja, de como que nós realmente nos esforçamos enquanto igreja. Quando eu digo igreja, eu coloco todo mundo dentro, Todos nós, enquanto batizados e batizadas, independente da sua função dentro da igreja, mas de todos nós, como que nós, de fato, nos esforçamos para
levar o Evangelho, levar a mensagem cristã dentro, assim, desse mundo que se faz presente, com suas contradições, com suas mudanças repentinas, com as diversas compreensões de mundo que as pessoas têm, as diversas, assim, os diversos modos de pensar, as diversas linguagens que se fazem presentes e, o mais importante, como que a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, ela chega diante dos diferentes anseios das pessoas. Para que essa mensagem ela não seja uma mensagem somente uma mensagem, vamos dizer assim, petrificada do passado, não seja uma mensagem vazia, uma mensagem sem sentido, mas que diante assim, dos anseios das pessoas, do mundo, como que essa mensagem ela repercute e ela ajuda as pessoas a viverem a sua vida com sentido, com pleno sentido. Então esse é um grande desafio colocado. O segundo desafio que eu vejo que está presente na leitura de hoje. Se nós lermos com atenção, eu falava ontem na missa, na capelinha, de lermos os capítulos 7 e 8, aliás 6 e 7 melhor, dos Atos dos Apóstolos, que vai mostrar um pouco da forma como que Estevão pregava e também como que ele foi martirizado, que é o texto de hoje, nós vamos perceber que Estevão é uma pessoa fascinante. Fascinante por quê? Primeiro porque ele enfrenta os adversários de um modo corajoso, sem se preocupar, por exemplo, de salvar a sua vida, salvar a sua pele, sem se preocupar consigo mesmo. O desejo único dele é testemunhar a fé em Jesus. Mas o pano de fundo de Estevão é o quê? É o desejo de acordar, o desejo de sacudir a própria comunidade cristã. Mas por que isso? Porque nós estamos vendo nos relatos, nos evangelhos, nos domingos, de modo especial, que a comunidade primitiva é uma comunidade amedrontada, é uma comunidade desanimada. Muitos daquele pequeno grupo tinham como que abandonado o barco, voltado às suas atividades. Então ele procura dar uma sacudida nessa comunidade, porque também sofriam muitas perseguições. Então ele não quer que ninguém se acomode. Ninguém se acomode. Voltando, quem sabe, a ser aquilo que eles eram antes, ou então que esse movimento cristão que estava iniciando não se tornasse simplesmente vamos dizer assim, uma seita judaica, um pequeno braço da religião judaica. Então ele é corajoso, é fascinante. Então ele compreendeu essa novidade cristã. E, ao mesmo tempo, a ruptura que essa proposta de Cristo ela implicava em relação à tradição judaica. Na perspectiva de quê? Que as pessoas que aderissem ao cristianismo não tinham que se deixar aprisionar com aquela forma rígida de viver a religião. Então ele compreendeu isso. Nós podemos dizer então que a novidade que é trazida para nós hoje no relato do martírio de Estevão é que para nós Estevão é como que se fosse o protótipo de uma pessoa atrevida. O protótipo que todos nós deveríamos ser no mundo, de termos um certo atrevimento cristão, de a gente não se acomodar, de a gente não se fechar, mas num contexto de um mundo que muda tanto, que se transforma, onde que
que os valores, inclusive, se transformam muito, mudam, de a gente, de fato, se atrever a levar a mensagem cristã. O que ele nos ensina é exatamente isso, que nós precisamos, em todos os tempos, nós, enquanto igreja, precisamos exatamente que todos nós, assumamos posições muito claras. Assim, qual é a posição cristã? Qual é a mensagem cristã num mundo como o nosso hoje? Do que nós não podemos abrir mão? Me parece exatamente esse é o grande desafio que às vezes nós não sabemos exatamente qual mensagem nós precisamos levar no mundo que muda, diante de tantos pensamentos, de tantos anseios. Então nós precisamos exatamente como Estevão desse atrevimento cristão, de levar ao mundo, levar às pessoas, e que as pessoas estão sedentas, estão buscando essa clareza da mensagem cristã. E além da clareza, da beleza da mensagem cristã. Então, termos em todos os tempos essas posições claras, sabendo que assim como aconteceu com Estevão, elas possam ir, essas mensagens, as posições, elas possam ir, quem sabe, muitas vezes, ao encontro das ideias que se fazem presentes na sociedade. Mas são mensagens, são ideias, assim, cristãs, que elas não mudam. Elas podem ser atualizadas, mas elas permanecem, o fio condutor, o fio da mensagem, ela permanece o mesmo. Então esse eu diria sim para nós, eu acho que esses 2 pontos de Estevão, que a gente precisaria abraçar no nosso mundo, na nossa vida, como cristãos e cristãs, como batizados e batizadas, de a gente efetivamente se esforçar, ter esse esforço evangelizador, de a gente levar então a mensagem do Evangelho no mundo, que diga respeito aos anseios das pessoas, e junto a isso, claro, esse atrevimento cristão, o atrevimento de assumirmos assim, as posições claras da mensagem cristã. Veja, aqui tem um detalhe que pode, às vezes, assim, não ser bem compreendido. Quando eu falo de mensagem cristã, inclusive, ela está acima, uma categoria acima do que eu estou dizendo da mensagem católica. A mensagem cristã, ela está acima da mensagem católica. A Igreja Católica, ela segue o cristianismo. Mas a mensagem como tal, ela está acima. Então, quando eu falo de seguir a mensagem católica, cristã, aliás, é a mesma coisa da época de Estevão, dos primeiros discípulos. Qual era o grande conflito? O grande conflito era o quê? Que às vezes a religião do templo, às vezes ela não libertava as pessoas, pelo contrário, tornava as pessoas oprimidas, como que prisioneiras, dependentes daquele sistema. Um preceito rigoroso, a lei mosaica. Imagina uma pessoa obedecer 630 e poucos preceitos. Como é que uma pessoa ia dar conta de obedecer 630 e poucos preceitos? Nós não damos conta de obedecer 10, Já complica a nossa vida com 10, Então imagina 600. Então era assim, uma rigidez muito forte na forma de viver a fé. Aliás, de viver a religião. Então o Cristo, a mensagem cristã, ela é mais ampla do que o preceito de uma tradição religiosa. Que ela pode ser católica, que ela pode ser, como diz o Frei Donald, pode ser protestante, Mas a mensagem, ela é maior do que a tradição de uma religião. Então aqui para nós, assim, está o grande desafio, assim, de a gente de fato ter esse atrevimento da mensagem cristã, o Evangelho, fazer o bem, a solidariedade,
Essa é a centralidade da mensagem cristã. Que Deus nos ajude, que esse martírio que nós lemos, refletimos hoje e que celebraremos ainda no final do ano, no dia 26, possa de fato assim nos levar a assumir com mais radicalidade, com um maior propósito, o ser cristão. De a gente não se acomodar de sermos cristãos no século 21, onde nós estivermos e com quem nós estivermos. Assim seja.